Boa noite, senhoras e senhores. Essa é a live do EURISC de sexta-feira, das 19 horas. Hoje tivemos que fazer a nossa live aqui gravada por incompatibilidade minha de agenda. Estou viajando aqui de Brasília para São Paulo nesse momento, mas a gente gravou um pouco mais cedo. Boa noite, Ricardo, tudo bom? Opa, tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Beleza. Bom, seguinte, eu queria falar hoje sobre um tema aqui que está bastante popular, até no Brasil. Por quê? Porque a Ucrânia perdeu um apoio muito importante. Perdeu, na verdade, seria cedo para falar, mas está numa relação, deu uma azedada um pouco a relação entre a Ucrânia e a Polônia. A gente lembra que desde o começo da guerra, a Polônia foi o primeiro país que começou a apoiar a Ucrânia. Logo no primeiro dia da guerra, já haviam poloneses na fronteira recebendo refugiados, mandando equipamentos, mesmo antes do próprio governo se mobilizar para ajudar a Ucrânia. E o que aconteceu foi o seguinte: a gente sabe que a Rússia tem bombardeado os portos ucranianos e fechou o Mar Negro para o comércio, aí, aquele acordo de grãos que a gente já falou tanto aqui, que era o acordo que navios levando produtos agrícolas, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, não seriam atacados no Mar Negro. Mas o presidente Vladimir Putin se retirou desse acordo, começou a ter uma série de ataques, inclusive contra navios russos, eh, que estavam continuando passar pelo Mar Negro, e os navios ucranianos deixaram de circular ali pela rota do Acordo de Grãos, começaram a ir mais para os rios do Danúbio. Ali tem o rio Danúbio, que é um dos grandes rios da Europa. Então, eles iam até o estuário do rio Danúbio e lá passavam os seus grãos para outros armazéns, e navios da Romênia iam lá buscar esses grãos. Só que, na prática, isso diminuiu muito o volume de grãos que estava sendo escoado da Ucrânia, e ele aumentou a exportação via terrestre. Isso acabou elevando os preços em diversos países da Europa Central. Aí a União Europeia entrou e falou: olha, vamos fazer um banimento temporário da venda de grãos ucranianos aqui na Europa Central, porque senão isso vai acabar com a produção local desses países. Esse banimento ele acabou em setembro, agora no dia 15, só que a Polônia, a Eslováquia e a Hungria resolveram continuar por conta própria esse banimento dos grãos ucranianos, para que os seus pequenos produtores não fossem, a produção deles não fosse totalmente comprometida por conta de queda de preços. Isso gerou essa rusga diplomática. O presidente Zelensky falou na Assembleia da ONU que isso era inadmissível, seria aí, deu a entender que seria como ajudar a Rússia nesse momento. E a Polônia protestou. E agora, a grande consequência disso foi que a Polônia anunciou que não exportaria mais armas para a Ucrânia, apenas as armas que, não, na verdade, não é nenhuma questão de exportação, eles têm dado armas. A Polônia deu mais de 320 tanques, aqueles mais antigos, da era soviética, e 14 aviões de caças para a Ucrânia. Ela isso é um valor de mais de 3 bilhões de dólares. Então, a Polônia está entre os 5 maiores países que mais enviam armas para a Ucrânia. Eles falaram: não, agora a gente vai se focar no armamento da Polônia. Ricardo, na tua opinião, quais são as consequências práticas disso? Que você acha que a Ucrânia sai perdendo? Valeu a pena entrar nessa briga? Então, o que ocorre é o seguinte, né? Quando você tem um problema, eu posso até te ajudar, mas tu não pode esquecer que o problema é teu, né? Então, a parte... E aí ocorre um negócio curioso, que por uma questão de laço histórico, de uma série de coisas, a Polônia naturalmente, genuinamente, né? Ela trabalhou nesse apoio, é, uma mobilização quase nacional, quase que espontânea, por dois pontos, né?
vê o que está ocorrendo do outro lado da fronteira e ela entende que isso pode ser uma realidade, até porque ela já teve problema com a Rússia no passado, já foi invadida pela Rússia, então ela vê isso replicando. Então é muito mais fácil você mobilizar a população, o que é muito diferente, por exemplo, de uma ajuda americana, que você tem N interesses econômicos, geopolíticos. Se tu perguntar ao cidadão médio americano, talvez ele não saiba nem onde fica a Ucrânia, né? E se não houvesse a guerra, ele morreria sem saber. Então, isso é muito diferente. Acho péssimo até porque não é só o apoio que ela dá, mas ela tem sido utilizada como corredor. Todo o apoio que vem do Ocidente passa por lá. Então, se essas relações diplomáticas elas começam a azedar ou começam a complicar, você perde um ponto de apoio muito importante, né, em termos disso. Quanto à parte de proteção do mercado interno, eu acho hipercomum. Né? A gente tinha batido um papo, tu tinha até me lembrado que está perto de um momento eleitoral na Polônia. Né? 15 de outubro, eles têm as eleições gerais deles. É, ninguém vai se suicidar politicamente, né? Jogando o preço lá da tua produção lá para baixo, com uma importação que você não quer, a um preço mais barato, para resolver um outro problema, né? Em qualquer canto do mundo, né? A principal preocupação do político vai ser reeleito. Depois vem Estado, país, né? População, etc. Isso não muda. E não vai ser diferente na Polônia, né? Então, eles estão num momento que eles estão muito mais focados em resolver o problema da eleição para depois ir conversar com a Ucrânia o que vai fazer, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a política da União Europeia, porque você tem dois aspectos. A União Europeia ela é vista como um poder supranacional, ou seja, ela fez esse banimento da importação dos grãos da Ucrânia, pegando todos os países ali do leste europeu, aí a Ucrânia não reclamou. Mas aí depois que a União Europeia tirou esse banimento e alguns países continuaram, aí a Ucrânia reclamou. E aí qual que foi o posicionamento da Polônia? Ela falou, olha, a Ucrânia entrou com uma queixa na Organização Mundial do Comércio. A Polônia falou assim, ó, não estou nem aí, não me preocupo com uma queixa na Organização Mundial do Comércio. E também falou para tem um recado implícito aí para a União Europeia, falando, olha, eu não me preocupo com o que Bruxelas está pensando. Bruxelas mandou, a União Europeia tentou pressionar a Polônia, a Eslováquia e a Hungria a retirar esse banimento dos grãos. Por quê? E falou que seria ilegal por parte da Polônia fazer uma política de comércio, uma política externa de comércio que fosse dissonante da política da União Europeia, porque essa é a ideia da União Europeia. Todas as nações tomam as decisões em conjunto. Então, você tem estudos da França que dizem que não vai impactar tanto os produtores poloneses, os produtores europeus em geral, eles não vão quebrar por conta do envio de grãos. Só que a Polônia falou assim, não, desrespeitou essa autoridade supranacional. E é isso que muitos dos nossos telespectadores aqui entendem como uma espécie de globalismo, ou seja, em detrimento do nacionalismo daqueles países. Você tem uma instância que teria poder aí de impor decisões a diversos países. Essa instância é a União Europeia. Então, a gente tem essa discussão também no pano de fundo. Como que a gente vê a situação da Polônia? Você tem o Partido Lei e Justiça, que é um partido considerado mais nacionalista, que é do presidente Andrzej Duda e do primeiro-ministro Morawiecki. E eles estão tentando reeleição, eles são considerados, não existe partido de esquerda na Polônia, todos são de direita, mas esse é considerado um pouco mais nacionalista, e a gente tem um outro partido que está tentando ganhar as eleições, que ele é considerado eu não gostaria, não taxaria como globalista, porque você não tem esse tipo de movimento dentro da Polônia,
mas é um país um pouquinho, é um partido um pouquinho mais alinhado com os interesses da União Europeia, ou seja, querendo formar bloco aí, tendo um apetite muito maior para formar bloco, e eles já são, na verdade, do bloco europeu, mas de obedecer às regras da União Europeia, enquanto você tem esse partido Lei e Justiça que fala, não, não, a gente vai agir da forma que a gente quiser, mesmo a gente sendo um membro da União Europeia. Essa é uma questão. Você vai falar, mas por que vocês estão falando de Polônia? É uma questão muito regional. Ela é regional, mas ela traz essa tensão toda da Europa, que é essa coisa, a gente, até que ponto os países vão aceitar ser controlados por Bruxelas. É claro que o Ricardo bem lembrou, aí a gente tem essa eleição agora no dia 15 de outubro. Imagina-se que as tensões, depois que passar a eleição, as tensões vão diminuir, provavelmente essa relação da Ucrânia com a Polônia vai ser normalizada. Mas até lá você tem um país, você tem um partido tentando pegar votos, exatamente fazendo essa oposição, falando: "Ah, ninguém manda na gente, somos nacionalistas", o que tem um pouco de populismo aí também. Também tem um pouco de populismo do outro lado também. Mas qual que é a tua leitura? Dá para a gente fazer uma leitura, Ricardo, do local para o global aí nessa situação que a gente vê? Então, ó, quando tu volta um pouquinho na história, quando você pega a União Europeia, ela foi criada como uma Free Trade Zone, não é isso? Então, era uma zona de livre comércio. E aí, por um motivo ou outro, eles se avocaram a um nível de relevância que eles não têm, não é isso? Então, eles decidiram interferir nas políticas internas. E eles têm tido mais atrito com a Polônia e com a Hungria, porque são dois muito mais focados nos valores internos, né? Então, e prova disso é que eles estão sendo reeleitos, né? Embora os globalistas gostem de dizer que quando não é votado alguém que, que eles queiram, né? Eles falam que é ilegal, que não sei o quê, né? Eles reclamam do Duda, do Orbán na Hungria, né? Da eleição da Rússia, lá do Putin, mas a Angela Merkel, né? Ficou muito tempo ali na Alemanha e ninguém reclamava, né? Então, quando é algo que não agrada, o processo eleitoral não funciona. Quando é algo que agrada, mas o que ocorre é que eles não têm essa relevância. É curioso como eles tentam, à medida que vai caminhando esse processo aí da União Europeia, que eles tentam ter um papel similar ao que tinha a União Soviética, né? Um Estado supranacional. A diferença é que o nível de controle era muito maior, né? Eles também não tinham a desgraça de ter a Ursula von der Leyen lá, né? A Dilma europeia, né? Então, isso daí era diferente, né? Mas ela não tem esse nível de relevância que ela imagina. Isso daí ficou muito patente quando você teve a visita do Macron com a Ursula justamente lá na China, né? Os líderes chineses não foram falar com a Ursula porque ela não representa nada. Eles foram falar com o chefe de Estado, que era o Macron. Percebe? Ela teve um papel irrelevante lá, como deveria ser, né? A União Europeia foi desenhada para ser uma zona de livre comércio, acordo comercial, até aí tudo bem. Agora, a partir daí, eu definir valor, definir política, definir economia de um país, não vai. E aí tu pega justamente a Polônia e a Hungria, que foi justamente os mais contrários a isso. Eles usam a moeda própria, né? Não estão na zona do euro, né? São da União Europeia, mas não são da zona do euro. Então tem essa diferença toda. Eu acho que vai continuar aí a União Europeia chorando e a Polônia e a Hungria fazendo ouvidos moucos, né? Acho que não vai mudar em nada. Eu estava dando uma olhada aqui enquanto você falava na lista de candidatos poloneses, e há vários, assim, você tem vários partidos que são diversos, em diversos graus, todos de direita, em diversos graus mais nacionalistas ou mais de apoio da União Europeia. Então, o que a gente deve ter lá como resultado da eleição
deve ser mesmo isso, uma grande disputa aí. A tendência, por enquanto, aí parece que é o partido governista mesmo está fazendo sentido essa, essa campanha nacionalista. Mas por que que eles estão... não é tão simples assim. Esse partido ele está sendo muito criticado dentro da Polônia também, porque ele está dando muitos. Eles estão às voltas com uma reforma da Previdência, que nem a gente fez aqui há alguns anos no Brasil. Então, esse partido está sendo muito criticado porque ele está dando uma base de suporte dele, é justamente a população mais antiga, a população mais velha, que está talvez tenha mais do que a população mais jovem esses valores mais nacionalistas. E o partido está dando muitos benefícios sociais para essas para esse grupo mais um pouco mais velho em termos de aposentadoria e tal. E não só isso, tá tentando trazer os mais novos, fazendo uma política assim, por exemplo, se você tiver filhos, você vai receber uma mesada do Estado para ajudar a cuidar dos seus filhos. E muita gente vê isso com uma tendência meio socialista, uma coisa de uma distribuição de renda forçada, uma intromissão do Estado muito forte dentro da sociedade polonesa. Então, muitos poloneses não gostam desse governo, entre aspas, nacionalista por causa disso, porque ele se intromete demais, ele é muito estatal. Então, a coisa não é preto no branco. O nacionalista não necessariamente ele tem todos aqueles valores de direita que a gente está esperando aí, que seja um Estado mínimo, que seja aí uma intervenção, uma liberdade grande e menos intervenção. Não, você tem é uma salada política que nem a gente tem aqui no Brasil, né? Por um lado, eles defendem aí a Polônia, os interesses, como se fosse Polônia primeiro, que nem a gente teve o América primeiro do Trump, mas, por outro lado, você vê uma influência estatal muito grande, muito gasto de dinheiro com gastos sociais. E aí, como que você escolhe quem que vai receber esses benefícios sociais e quem que não vai receber? Isso está gerando uma fratura muito grande na Polônia. Então, a gente não pode entender o país apenas como essa questão de é globalista ou é nacionalista. Seria muito simplista a gente pensar dessa maneira. Por isso, a eleição também fica muito em aberto. Mas saindo agora do caso específico da Polônia, falando da guerra como um todo, me parece que passando essa eleição, seja os mais o Lei e Justiça ou os partidos mais simpáticos à União Europeia, quem que ganhar, parece que vai acabar tendo aí uma normalização dessas relações. Consolidado o voto, escolhido o novo presidente deles, aí volta uma situação um pouco mais normal. A Hungria não me parece que vai mudar muito de posição, né? A Eslováquia já falou que tá negociando em paralelo com a Ucrânia, então já não tem mais rusgas entre a Eslováquia e a Ucrânia, porque eles vão fazer um mecanismo bilateral para regular esse comércio. Eu acredito que a tendência é que o país também, mesmo que os poloneses do Justiça e Lei sejam eleitos, eu acho que eles vão partir por uma solução parecida com a da Eslováquia, fazer um mecanismo bilateral e voltar a apoiar a Ucrânia. Porque, no fim, isso é uma eleição muito importante para a Polônia, mas, no fim, é muito mais importante para a Polônia ser contra a Rússia do que ficar pensando nos agricultores. Me parece que essa é uma tendência um pouco mais geral. A Polônia já foi invadida durante décadas pela Rússia, então eu acho que o que pode resultar talvez seja eles focando esse dinheiro, em vez de vencer a guerra no campo de batalha ucraniano, eles já mandaram um terço das armas que eles têm, eles mandaram para a Ucrânia. Então talvez o dinheiro agora seja mais voltado para comprar mais armas para dentro da Polônia, para que a Polônia possa se defender sozinha caso a guerra chegue aí mais para perto da sua fronteira. Mas eu acho isso lembra um pouco a política do Biden americano, que eles estão lá, o Zelensky está lá tá no Canadá hoje, né? E ele passou ele estava na ONU em Nova York, depois foi para Washington, onde o presidente Biden prometeu mais de 300 milhões de dólares
a mais para o orçamento. Os Estados Unidos já deram 113 bilhões de dólares e o Biden está tentando passar mais 24 bilhões de dólares. Só que parte dos republicanos fala, não, esse dinheiro seria melhor gasto aqui dentro dos Estados Unidos, não adianta mandar para a Ucrânia. É mais ou menos a visão que o Andrzej Duda, o presidente polonês, está falando, não, vamos gastar comprando armas modernas para a gente e não ficar gastando com a Ucrânia. Eu acho um pouco o erro de cálculo, porque se a Ucrânia é tomada, se essa guerra é perdida, a tendência é que a Rússia se fortaleça. E aí, pô, agora vamos pensar nas questões locais, quando chegar na nossa fronteira a gente se preocupa. É meio que a posição americana e essa posição um pouco simplista dos poloneses, na minha opinião. Eu acho que se não houver um esforço agora para vencer a Rússia, só vai ficar mais caro e vai custar mais vidas lá na frente. Os Estados Unidos estão falando, não vamos mandar aqueles mísseis de longa distância, os mísseis balísticos, ATACMS, né, que é a sigla dos mísseis lá. Os Estados Unidos falou, não, não vamos mandar agora. Então, ou seja, é aquela, vamos mandar as armas a contra-gota. Estão falando, não, agora a gente vai mandar aqueles Abrams, que são aqueles tanques de última geração, que a gente prometeu lá no começo do ano. Agora a gente vai mandar. Mais os mísseis que vocês estão precisando, a gente não vai mandar. Eu acho um erro de leitura. Eu acho que eles deviam mandar tudo que eles tivessem para vencer a Rússia agora, para poupar vidas e poupar recursos financeiros. Lá na frente só vai ter mais gente morrendo e só vai ter que gastar muito mais dinheiro para vencer a Rússia mais na frente. O que você acha? Eu acho que, primeiro, que tecnicamente, né, você só vence se eles não escalarem, né, porque você está falando em potências nucleares. Então, esse é um ponto, né? Ele precisa abrir mão da máxima capacidade de defesa dele, ok? Os Estados Unidos é potência nuclear e fez guerra numa série de países e, beleza, conviveu com as derrotas dessas guerras, Afeganistão, Iraque, Vietnã e etc. Por um motivo muito simples, porque ele não via uma ameaça ao território dele. Essa não é a leitura da Rússia, e não é a leitura dos militares russos, do político russo e da sociedade russa, né? A leitura é sempre a mesma. A OTAN está chegando perto da fronteira, a gente vai entrar em conflito com o Ocidente. Então, partindo desse pressuposto, eu não consigo achar que vai ter uma solução viável se você não tiver uma análise, uma discussão da estrutura de segurança europeia. Porque a grande preocupação com a Rússia não vai ser Ucrânia nem Polônia, percebe? Envolve toda a arquitetura de segurança europeia. Quando a Polônia toma determinados riscos lá em dar suporte à Ucrânia, não quer dizer que toda a OTAN vai ter. Vamos supor que ela escalone ao nível X, que você tire o russo do sério e ele decida mandar meia dúzia de mísseis para lá. Não quer dizer que a Turquia vai topar fazer isso, né? Ela como membro da OTAN. Não quer dizer que a Alemanha tem a mesma percepção de risco deles. Então, acho que o mais coerente era, desde o início, você tentar não escalar isso, você ir para a mesa de negociação. Isso não acontece porque você tem interesses dos Estados Unidos e da Rússia muito diferentes dos interesses da União Europeia e dos interesses da própria Polônia. Então, essa que eu acho que é a grande dificuldade. E outra coisa, você cria uma narrativa para gerar apoio e para você dar um suporte político, econômico. A partir do momento que você promete que vai ter uma contraofensiva fantástica e que vão retomar tudo de volta, se isso tecnicamente não acontece, você cria uma frustração na opinião pública. Nos estados democráticos, a, a forma como a opinião pública muda influencia muito na política. É diferente na Turquia, por exemplo, embora seja um Estado democrático, ela tem uma dinâmica diferente de uma Polônia, dos Estados Unidos. Então, dependendo para onde mude isso,
fica muito complicado. E se não tiver resultados palpáveis, cada vez tu vai ter um desgaste maior da opinião pública. Quanto à questão política lá do esquerda, direita, do nacionalismo, na realidade você pode ter esquerda nacionalista e direita nacionalista, né? É um posicionamento que não depende da ideologia em si, mas sim da forma como ele vê, né, essa questão globalismo e nacionalismo, né? Então, isso, ah, a impressão que eu tenho é que a Polônia ela já tem uma tendência a preservar muito mais a sua cultura e as suas origens, né? A prova disso é que ela fechou as fronteiras para os imigrantes sírios, né? E para os imigrantes ucranianos, eles aceitaram de braço aberto, por causa do fit cultural, da identificação cultural com esse negócio todo, né? Então, essa eu acho que é uma grande diferença. Quanto a Polônia voltar a auxiliar a Ucrânia, acho que não é só, acabou a eleição, resolveu. Mais ou menos, né? Porque você é eleito em cima de uma narrativa, um posicionamento que você criou. E aí depois tu fica escravo dessa narrativa. É só você ver, quando os Estados Unidos estavam no Afeganistão e o Afeganistão não interessava mais, mesmo assim ele gastou mais de US$ 1 trilhão lá, porque não era simples você voltar atrás, porque você construiu uma narrativa que justificava você ficar lá. E aí tu vira escravo dessa narrativa, entendeu? Não é um negócio tão simplório assim. Faz sentido, faz sentido. Não vai ser fácil, não dá para a gente realmente relegar. Deu uma azedada nessa essa relação deles e talvez não volte a ser o que era, mas acho que não vai ser, não vai perder o apoio total. Mas concordo contigo que não dá para, dificilmente volta a ser aí o que era antes disso, né? Antes do banimento do acordo da compra dos grãos. É, outra coisa, o presidente Zelensky ainda está lá tá no Canadá, mas teve a reunião com o presidente Lula e acabou meio que no anticlímax, assim, né? Não teve briga, não teve. Então, falaram, não, todo mundo falou, a reunião foi boa, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, e acho que vai demorar para a gente saber o que aconteceu ali a portas fechadas, mas acabou da forma que a diplomacia geralmente acaba, em anticlímax. É, todo mundo falou, foi bacana e tal, mas ninguém deu detalhes. É, Lula falou também que a reunião foi boa e tal, mas ninguém resolveu nada. Não se falou mais do tal Clube da Paz do Lula, não se cobrou o Lula, pelo menos a portas abertas aí das declarações pró-Rússia que ele fez, e a coisa ficou por isso mesmo. Essa é a realidade da diplomacia, Ricardo? Então, eu acho que nós somos irrelevantes, né? Por isso que não teve assim tanto. Vamos lá, a gente não tem laço histórico nem com a Rússia, nem com a Ucrânia. O Brasil nunca foi de ter um protagonismo maior no cenário geopolítico, né? De estar intervindo aqui, de estar intervindo ali, diferente. Por exemplo, tu pega uma Síria, que é menor do que o Brasil, tem um PIB menor, uma população menor, mas ela é muito mais relevante nessas questões internacionais, onde ela participa. Tu não precisa ir longe, tu pode ver o próprio histórico de Cuba, né? Como ela interviu na África, ela interveio na África, né? Como ela mandou força para aqui e para lá. Então, eu não acho que tu consegue mudar muito essa relação. Talvez para a Rússia, sim, né? Por uma questão de comércio, né? Desde o início da guerra, a gente aumentou em praticamente 170%, 180% o comércio exterior com a Rússia. Aí, tudo bem, você tem um país com uma população de 200 e tantos milhões de habitantes, né? Com um mercado que é relativamente consumidor, que é relativamente atrativo e tal. Mas de apoio de dinheiro e de armamento esperado do Brasil, eu acho muito pouco provável, né? Mesmo que a gente tivesse uma imensa relação, uma imensa laço, eu acho que nós não somos protagonistas nesse cenário internacional, né? Esse é o ponto. Perfeito.
Outra coisa que chamou a atenção, o presidente Zelensky afirmou que a ofensiva ucraniana vai continuar no inverno, que eles não podem se dar ao luxo de parar. Diz que a Rússia está tendo muitas perdas e que eles querem retomar a cidade de Bakhmut, ou o que sobrou da cidade de Bakhmut, e mais duas cidades que eles não revelaram quais são. Então, só para a gente terminar, a gente tem 2 minutinhos aqui de live. Ricardo, é viável continuar lutando no inverno? Ou isso é mais uma declaração política para tentar manter o apoio aí do Ocidente? Não, vai continuar, você vai, né? Mas é muito mais difícil os movimentos, tu vai ficar com uma tendência muito mais estática, né? Então, não imagino que você tenha um progresso como esperado, né? Mesma coisa agora, né? Tinha uma expectativa muito grande, baseada no passado, que aconteceu na última contraofensiva. Mas a época da contraofensiva ucraniana, a Rússia estava vindo numa ofensiva e, em determinado momento, ela sofreu uma contraofensiva. Agora é diferente, né? Você teve toda uma preparação para uma defensiva e aí fica muito mais complexo, muito mais complicado. E é muito difícil, né? Desde o início lá da Segunda Guerra, né? Você não tem histórico de alguém sem apoio aéreo, né? Sem pelo menos uma superioridade regional aérea de conseguir êxito numa operação dessa, pelo menos êxito significativo. E hoje é isso que eles estão sentindo, né? E por que é complicado? À medida que você não consegue progredir nisso, você esvazia a narrativa que é feita dentro dos países para conseguir o apoio da população, para conseguir você mandar ajuda financeira, né, e militar para a Ucrânia. Então, à medida que a Ucrânia não consegue dar contrapartida, né, e nem sempre, na maioria das vezes, não é por incompetência dele, nem nada por isso, mas você não consegue gerar esse resultado, você gera um problema para estar passando a conta de novo, está pedindo isso aí. Tá? Pelo A menos é o que natureza eu da vejo. guerra, né? Nem sempre sai como eles esperam. Mas é isso aí. Bom, queria agradecer aqui tua presença, Ricardo. Vamos ver como é que essa questão se desenrola. Mais uma vez, aí, peço desculpas que a gente fez a live gravada, mas convido aí a todos os nossos amigos a estarem com a gente aqui ao vivo na terça-feira que vem, às 19 horas. Valeu, Ricardo. Eu que agradeço, tá bom? Grande abraço. Abraço.